Olá, queridos! Shalom, shalom, graça e paz. Mais um episódio do nosso programa Na Frequência, sendo transmitido também para a TV Life América. E hoje nós temos a honra de receber aqui, uma pessoa muito especial, um amigo, um cantor de multidões, um pastor, um homem experimentado que tem uma vasta caminhada. Nós estamos recebendo aqui o pastor Fernando e os Tambores Remidos. Eles estão completando 25 anos de carreira de Tambores Remidos, tá? Vai ser um momento muito especial, um momento de alegria. Vamos falar sobre várias coisas, vai ter polêmica também, tá? Então fique ligadinho, fique na frequência. Pastor Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bispo Tosta, querido amigo, queridos internautas, é uma alegria muito grande poder estar aqui. E assim, pode perguntar tudo que o senhor quiser. Tudo? Dentro daquilo que tem a ver do nosso universo, de 25 anos de Tambores Remidos, algumas coisas da nossa caminhada, como a gente aqui chegou. E a gente está aqui aberto para falar e abrir o coração para quem está em casa agora poder nos escutar e conhecer um pouco mais dessa história, para os novos que não conhecem e para os antigos que conhecem em parte. Estamos aqui, é uma alegria muito grande, prazer muito grande estar aqui na frequência. Muito obrigado. Antes eu queria deixar um abraço para o pessoal da TV Life América, lá dos Estados Unidos, nosso querido pastor Wander Lúcio, um grande abraço. Eu quero deixar também um grande abraço para o nosso querido pastor Giovanni, que está lá em Minas Gerais, tá? Fiquem ligadinhos conosco na frequência. Pastor Fernando, durante muitos anos o senhor foi cantor de uma das maiores bandas da Bahia e do Brasil, a banda Olodum. Como foi, no caso, ser cantor de uma banda de um destaque tremendo como é a banda Olodum? Bispo, para a gente poder chegar até o Olodum, eu preciso que o senhor conheça um pouco, e também nossos queridos que estão em casa, conheçam um pouco da minha história. Eu sou filho do príncipe do samba da Bahia, do Firmino de Itapuã. Ele é muito conhecido, foi muito conhecido aqui na Bahia durante muitos anos, já falecido há 4 anos, partiu com pleno vigor, partiu ainda cantando como se fosse um menino, porque pense num camarada para cantar muito. Era o Firmino de Itapuã, é autor de muitas canções e intérprete, como Moinho da Bahia queimou, queimou, deixa queimar, sai, 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 o piaba, saia da lagoa, bota a mão na... Então, assim, eu cresci dentro desse universo, um universo extremamente musical, onde eu via meu pai nas capas de disco, naquela época era o discão vinil, né? Me lembro. Via meu pai nos programas que tinha aqui antigamente, como Big Bang, programa... de tantos outros programas que tinham aqui na época, e a partir dali eu comecei ainda muito novo, querer, eu desejava ser como meu pai, viver como meu pai, e aí o ditado popular diz que filho de peixe, peixinho é. Logo cedo eu comecei a manifestar as minhas aptidões musicais, com 2 anos de idade eu já comecei a compor minhas primeiras canções, que não me peça para eu cantar aqui, que eu não vou fazer isso, que vai ser um mico, vai dar um corte bravo. Mas assim, eu comecei ali, em cima de uma mesa, todo mundo batendo palma e eu cantando, música que vinha da minha cabeça, e até que eu atingi um pouco de entendimento e desejei para mim que eu queria trilhar a carreira musical como a carreira do meu pai. Cantei em diversos grupos de samba aqui da Bahia, isso eu estou te falando da década de 80, eu tenho 52 anos de idade, nasci em 1973, então peguei aquele tempo da década de 80, onde os sambas juninos existia muito aí, e eu comecei cantando nesses lugares até que, aliás, cantei também aqui em Lauro de Freitas, lá em Itinga, em um bloco afro chamado Abalaxé de Ori. A palavra Abalaxé de Ori é uma palavra da língua iorubá. E eu cantei com 12 para 13 anos de idade e me tornei segundo diretor de ala de canto. Eu me lembro que isso, em 1988,
me tornei o diretor de aula de canto, compus a minha primeira canção, que tinha a ver com os 100 anos da abolição, que foi exatamente em 1988, tempo que o Brasil estava passando por uma mudança, a Constituição nova sendo lançada, e eu dentro desse meio aí, até que eu cheguei dentro da banda Olodum. O Olodum estourou a nível assim de Bahia, com a música Faraó, né? Sim. Que é divindades egípcias, né? Falava sobre as divindades egípcias. E o Olodum estourou e eu disse, poxa, aqui é um caminho que eu quero ir. E fui. Lá me tornei cantor da banda Mirim. E posteriormente, depois de um tempo, eu me tornei um dos cantores da banda mais famosa do Brasil, que consequentemente é uma banda da Bahia, sim, do Brasil para o mundo inteiro. Quando se falava de Brasil lá fora, você falava de 3 coisas. Uma estava ligada com a outra, aliás, 4 coisas, né? Mas uma estava ligada com a outra. Você falava de futebol e Pelé, e aí uma coisa só. Falava-se de samba, e a 4ª coisa se falava de Olodum. O Olodum tornou-se muito famoso com toda aquela trajetória dele. E lá estava eu, o jovem Fernando, ainda jovem, né, com seus 15 para 16 anos de idade. Comecei lá com uma escolinha de futebol que existe, né? Lá existe a banda Mirim do Olodum, que é uma escola onde você aprende, faz aula de canto, faz aula de outros idiomas, aula de música. E ali eu comecei cantando ali. Foi assim que eu comecei, que eu entrei no Olodum. Foram quantos anos que você ficou no Olodum? Eu fiquei no Olodum aproximadamente, quase por 10 anos. Quase por 10 anos eu fiquei no Olodum. Entre o Olodum Mirim e a banda Olodum principal, eu fiquei por quase 10 anos. Com o Olodum Mirim, eu cheguei a gravar o primeiro disco meu, né? Na época não foi, já era CD, intitulado Menino Dourado. Esse CD eu tenho uma participação nele muito, muito ativa, porque eu fui um dos, novo ainda, já com 18 anos de idade, eu fui um dos que produziu o CD. Produzi esse CD junto com o maestro Eupídio Bastos, enfim. E a gente já fazia parte da gravadora Warner Music. Gravamos esse CD chamado Menino Dourado. Nesse CD, como nós éramos um grupo grande também de cantores, como o Olodum é um grupo, né, que tem mais de um cantor, já chegamos a ser 9 cantores, eu tenho nesse disco aí 2 músicas interpretadas por mim e mais uma música da minha autoria interpretada por uma outra pessoa. Então, dentro disso aí, como cantor e como intérprete, como compositor, eu tenho 3 músicas dentro desse disco. E é um disco que foi parceria do Olodum com a Unicef, onde todos os direitos desse disco foi enviado para a Unicef. Agora um disco todo feito por crianças e adolescentes. Coisa bacana. Muito bacana, muito bom, um disco que vendeu muito e a gente pôde cooperar de uma certa forma assim com uma entidade, uma instituição de caráter mundial que trabalha muito nessa área da infância, da juventude e dos direitos humanos. Posteriormente, eu passei para a banda principal do Olodum. Estava na hora já, nesse período. Eu tenho um intervalo dentro disso que eu acho importante falar, que é o intervalo onde eu vou ser militar da Marinha do Brasil, Marinha de Guerra, não Marinha Mercante. E eu fui militar da Marinha durante esse período, mas assim, o coração falou muito forte, a música estava muito forte, e eu precisava voltar e ser músico, né, meu irmão? E eu voltei, bispo. Quando você olha para trás, né? Olha lá atrás. Mas quando você olha para trás, né, para essa trajetória, qual é o sentimento que mais te define hoje? Eu vou lhe citar 3: gratidão, superação ou arrependimento? Bom, bispo, deixa eu falar e eu quero ser muito honesto com o senhor. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Olodum. Mas como, talvez isso aqui vai dar corte, como é que pode, pastor, dizendo que tem gratidão pelo Olodum? Mas isso assim, por que eu vou te dizer? Porque o Olodum me ensinou a ser o cidadão do mundo. O Olodum não me ensinou a fumar maconha, o Olodum não me ensinou, principalmente que eu venho da banda Mirim do Olodum, eles tinham o maior cuidado com a gente. O maior cuidado com a gente. O Olodum é uma entidade
política, cultural, muito séria. Muito séria. Tô dizendo isso, bicho, porque até hoje eu sou amigo do grupo cultural Olodum, do seu presidente, do seu vice-presidente. Eu sou amigo deles até hoje e hoje extremamente respeitado por eles. Como historiador que sou, o senhor sabe disso, tenho formação, algumas formações, dentre as formações que eu tenho, a formação de professor, de historiador. Eu sou convidado por eles para dar palestra lá no Olodum. Então eu tenho uma gratidão muito grande, porque com o Olodum eu viajei por quase 20 países do mundo. O Olodum, por conta do Olodum, hoje eu aprendi, tenho 2, além do meu idioma natural, eu tenho mais 2 idiomas, que é o inglês e o espanhol. Isso as pessoas não sabem, a gente não anda dizendo isso para as pessoas, né? Mas assim, primeiro sentimento, eu tenho um sentimento de gratidão. Gratidão porque o Olodum não me ensinou a ser nada de errado nessa vida. O segundo sentimento que o senhor falou, qual foi o segundo sentimento? O segundo sentimento foi superação. Pronto, superação, porque é muito difícil você sair de uma banda como a banda Olodum, de um grupo como o grupo Olodum, que me levou por 20 países nesse mundo, que me levou para os maiores programas de televisão do Brasil e do mundo. A gente já gravou na BBC de Londres, já gravamos aqui, bom, o senhor fala aí, Xuxa, Raul Gil, Domingão do Faustão, Olodum tem passagem por lá, Jô Soares, Sabadão Sertanejo, Domingo Legal, são coisas que já as pessoas, de nosso tempo, sabem muito bem do que eu tô falando, né? Programa de Silvio Santos, programa de Angélica, de Luciano Huck na época. Então, assim, superação por isso, porque deixar essas coisas é muito difícil, não é fácil. É você mergulhar dentro do universo literalmente pela fé. E se não for assim, Deus não aceita. Porque o justo vive pela fé. Então a superação está nisso, e eu ter conseguido, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, abrir mão, né? Ter aberto mão dessas coisas para poder seguir a Jesus. Só que ao fazer isso, eu descobri que Jesus é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa dizer aqui dessas coisas. E o terceiro, os arrependimentos que se tem é o arrependimento por mim mesmo. Porque, sendo cantor de uma banda famosa como eu era, eu não fui um homem dado ao vício das drogas, mas era um homem dado a outras coisas que, do ponto de vista bíblico, são pecados. E disso eu tenho muito arrependimento. Não, não vou entrar nesse negócio aqui, não. Eu não vou entrar, não. Mas o senhor sabe. Aquelas coisas que o mundo, de fato, nos oferece. Sim. E a gente realmente mergulha nisso, ainda jovem, adolescente, com fama, com sucesso, com algum dinheirozinho para sua idade bacana. Sim. E a gente termina gastando isso com o que não é pão, como diz a Bíblia, e termina gastando de forma pecaminosa. E eu tenho esse arrependimento. O senhor definiu literalmente os meus 3 sentimentos que eu tenho. Você sabe que ainda há uma associação, né? Por mais que a gente se afaste de alguma coisa do passado, sempre fica uma associação. Eu já ouvi algumas vezes falar... Fernando do Olodum, né? Fica aquela associação. Então, muitos ainda associam você ao Olodum. Isso te incomoda ou você encara isso como parte do seu testemunho? Não, isso não me incomoda em hipótese alguma. Nenhuma não me incomoda. Primeiro, por que não me incomoda? Porque eu deixei bem claro aqui que o Olodum nunca me incentivou a fazer nada de errado. Me incentivou a ser um cidadão para essa vida. Um cidadão para esse mundo. Já o Evangelho me ensinou a ser um cidadão para o céu. Ok? Eu estou aguardando essa pátria que vem de lá. Mas o Olodum me ensinou essas coisas. Então, assim, eu não tenho nenhum problema que alguém ainda me... De vez em quando eu encontro pessoas que falam, agora estava com uma pessoa que precisei sentar para fazer um ajuste com essa pessoa, e a pessoa disse assim, poxa, pastor, eu conheço o senhor, já estive na sua igreja, já sentei aí, mas não é daqui que eu lhe conheço, não, eu lhe conheço do tempo do Olodum. Meu Deus do céu. Você sabe quanto tempo faz isso que a gente está falando aqui? Fazem 28 anos. Quase 30 anos. Quase 30 anos. Fazem 28 anos. Então, assim, é uma vida, né? É uma geração que passou, que não sabe que
Fui de lá, mas eu encaro isso como parte do meu testemunho. Sem dúvida alguma, é dessa forma que eu encaro. Houve um momento, né, que você estava lá vivendo tudo isso. Você estava vivendo a fama, você estava vivendo essa questão financeira, viagens e tudo mais que uma entidade como o Olodum pode proporcionar. Sim. Mas teve um momento que dentro de você gritou por uma mudança. Né? São essas fases transitórias da vida. E essa transição apontava para Cristo. Como é que foi essa transição de sair dessa coisa desejada por tanta gente? Nossa. Que você tá lá, que todo mundo quer estar lá, mas você tá lá desfrutando daquilo, você abrir mão porque um chamado, algo queimou dentro de você, o desejo de o que é isso? Porque, na realidade, quando nós fomos chamados, nós não conhecíamos. Então, houve esse sentimento, né? Mas para eu viver esse novo lá, eu vou ter que abrir mão aqui. Me fale dessa transição. Essa eu vou até tirar o óculos, viu? Para poder falar disso aí. Com essa eu vou tirar o óculos. Bispo, eu estava muito bem, obrigado, na minha época. Dizem que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Por exemplo, nós temos o nosso querido saudoso irmão Lázaro, que ele conta o seu testemunho, e Lázaro saiu do Olodum e veio para o Evangelho pela dor. Né? Eu tive um privilégio de vir para Jesus pelo amor, não pela dor. Não que, dizendo isso, eu tente querer dizer aqui que eu sou melhor do que o nosso saudoso irmão. Muito pelo contrário. O importante é vir. O importante é ouvir a voz do Senhor. Amém. E vir. E ele veio e nós viemos e o passado foi apagado, tanto o meu quanto o dele. Ele já deve estar agora, né, no lugar onde o Senhor tem preparado para aqueles que vão descansar ou estar já na presença do Senhor. Isso é uma discussão teológica. Amém, amém. Mas, né, morreu em Cristo. Mas, assim... Sabe, quando o Senhor me chamou, existe uma história por detrás disso. Porque eu sou fruto da oração de uma mulher que dobrou os joelhos no chão e disse numa tarde: Deus, os meus filhos já te servem. Ou, eu já te sirvo. A palavra foi essa. Mas o que será dos meus filhos? Que eram 3 filhos dessa mulher. E ela abriu a Bíblia com toda a fé de uma nova convertida e Deus falou com ela: não tenha medo, porque todos os seus filhos serão os meus discípulos. Glória a Deus. Olha que coisa linda. E eu os ensinarei todas as coisas, e a paz será em abundância. Glória a Deus. Então agora minha mãe tem uma promessa. Essa é a minha mãe, ela tem uma promessa. Eu sou fruto dessa mulher que até hoje, eu liguei para ela hoje, ela disse: estou aqui olhando da janela, olhando para o céu, dona Dulce. Digo: a senhora é irmã Dulce de verdade. Glória a Deus. E ela começou a orar pela gente, sabe? Meu irmão mais novo, com 12 anos de idade na época, aceitou Jesus. Ele tinha acabado de vir da Europa, que é músico também, veio da Europa, tocou comigo muitos anos no Tambores. Minha irmã também foi back vocal do Tambores também, mas nesse tempo que não era cristã. Ela também estava pelo mundo, atrás do Olodum, eu cantando, ela lá se escondendo de mim lá por baixo e tal. E os meus irmãos se converteram, e o último fui eu. Mas, assim, eu comecei a ter algumas experiências do ponto de vista sobrenatural. E eu comecei a prometer para minha mãe: minha mãe, eu vou entregar minha vida para Jesus. E aí, em 1997, no dia 2 de novembro de 1997, o chamado de Deus foi mais forte na minha vida. E quando o senhor fala isso, o senhor não sabe que a gente não combinou absolutamente nada. Tudo aqui está sendo muito espontâneo e muito bacana. Eu tinha show nesse dia, era domingo, foi uma cruzada que foi feita aqui na Itinga. 3 dias de evento. Eu fui convidado para ir, eu fui no sábado e fui no domingo. Só que no domingo eu tinha um horário para ficar lá. Eu tinha que ir embora porque eu tinha show nesse dia com o Olodum. Show que eu digo era um ensaio com o Olodum lá no Pelourinho, não foi um show fora. E assim, eu dizia: tem que ir embora, que eu tenho que pegar o carro e ir embora. Só que parecia que uma coisa me puxava e dizia: fica aqui, porque hoje a gente vai ter um encontro. Uau! Eita, e aí eu digo: não, mas eu tenho que ir, eu tenho que ir, mas sim, eu tô brigando comigo mesmo. Aí eu ia, daqui a pouco eu voltava novamente, porque
E naquele dia ali, no domingo à noite, eu não fui para o evento que eu tinha com o Olodum. Fiquei ali no Largo do Caranguejo, um evento feito pelas Assembleias de Deus, no tempo que se fazia cruzada. E nessa cruzada, 150 pessoas aceitaram Jesus. E eu fui uma dessas. Aliás, eu fui a de número 151. Porque eu não fui lá na frente. Por que eu não fui lá na frente? Porque eu disse, eu vou deixar para quarta-feira. Eu cabelão compridão, rastafari até as costas. Quarta-feira, na presença da minha mãe, quando o pastor fizer o apelo na igreja dela, eu vou lá na frente. Mas naquele dia, eu abri meu coração e recebi Jesus ali no meu lugar. Amém. Coisa linda. Você entende, bispo? Então, assim, entendo. o chamado foi mais forte do que qualquer outra coisa, do que qualquer viagem internacional, do que o glamour que o Olodum me oferecia, do que tudo isso. O chamado foi, de fato, para mergulhar de cabeça dentro de um lugar que eu ainda não conhecia de verdade. É como Abraão, sai e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Essa caminhada não foi fácil, bispo. Não foi fácil. Mas eu vou te dizer, se necessário fosse, eu a faria novamente. Porque foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, foi ter Glória a Deus. Ouvido a voz do Senhor e ter dito sim para Ele. Glória a Deus. Eu vou lhe fazer uma pergunta um pouco desconcertante. Eita! Nós nem entramos no tambores ainda, né? É a última desse bloco que nós falamos a respeito do Olodum. Houveram pessoas que já te acusaram de utilizar o Olodum como trampolim para a sua carreira gospel? Isso é uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta. Ah, tá certo. É uma pergunta. Não, nunca aconteceu, no meu caso, nunca aconteceu, porque nem mesmo o próprio Olodum fez isso. Nunca, ele sempre... Por quê? Porque assim, eu acho que quando você vai fechar um ciclo, você precisa fechar bem fechadinho. Bem fechadinho. E eu tive esse cuidado, esse carinho com um grupo que sempre teve carinho comigo, né? Um grupo... A gente tinha pessoas que pegavam no pé da gente lá, para não ir para as drogas. Você entende? Eu tinha lá... Isso é muito bonito. Saudosa Dora, querida irmã Ritinha, que está lá até hoje, ela é irmã em Cristo, nossa. Então eram mãezonas da gente, pessoas que tinham um maior cuidado com a gente, para a gente não ir pelo caminho errado. Então, assim, quando eu aceitei Jesus, o que é que eu fiz? Eu fui lá, eu voltei lá. E nessa volta lá, eu sentei com o presidente do Olodum, que na época era João Jorge, que também, até hoje, está só licenciado, porque está presidindo a Fundação Palmares, que é um paizão para mim, um cara que eu me espelhei muito, um negro extremamente inteligente, hoje um mestre em direito. Então eu me espelhei muito em João Jorge, muito em João Jorge. Ele foi uma escola muito, muito boa para mim, do ponto de vista de me fazer estudar e etc. Então, assim, eu fechei esse ciclo bem fechado, disse a eles que ia aceitar Jesus e eu contaria a minha história para todo mundo, que o Olodum seria exatamente a parte que eu contaria como o meu testemunho, como a minha história, sem jamais macular a imagem de um grupo que, do ponto de vista humano, só me fez bem. Entendi. Dá para entender? Dá. Todo mal que porventura tenha acontecido na minha vida, o culpado fui eu. Então, por conta disso, o Olodum nunca questionou. Nunca ninguém disse assim, você está usando o Olodum para autopromoção. Muito pelo contrário, naquele meu tempo, era o tempo dos testemunhos. Então você tinha o cara que veio do Comando Vermelho, não é isso? Aí você tinha muito essas coisas. Você veio antes de Lázaro? Eu sou antes de Lázaro. Eu me converto em 97, Lázaro se converte em 99. Inclusive, assim, eu vou evangelizar Lázaro dentro do Olodum, porque eu aceitei Jesus, é importante dizer isso, mas eu ainda fiquei no Olodum durante 6 meses. A transição. A transição. Mas fechando o ciclo. Mas literalmente eu já não era, por isso que eu disse, eu fiz um fechamento de ciclo. Literalmente eu não era mais a mesma pessoa. Tanto é que eu chego no Olodum hoje, aperto lá a buzina, porque a porta é fechada. Aí quem é? Pastor Fernando. Aí, ô Fernandão, pode entrar, pastor. Assumo, entro na sala do presidente. Então o ciclo foi muito bem fechado. Você tem uma ideia. O Olodum faz palestras e seminários e hoje eu sou convidado
para ser um dos palestrantes com gente de altíssimo nível, que eu sou pequenininho dentro disso aí. Mas com todo o histórico que eu tenho de movimento negro, com todo o histórico que eu tenho também de alguém que passou por outra religião, eu fui de religião de matriz africana, a saber, do candomblé, durante um tempo. Então eu tenho muito respeito a essa turma, mas também tenho um lugar de fala, ok? Porque por lá eu passei. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos... Amém. Até participei no ano passado do seminário, você sabe, a cor de Deus, e voltei no Olodum novamente, como uma promessa de Deus, para cantar no Festival de Música e Arte do Olodum, a primeira e única banda gospel do Brasil a cantar lá dentro do Olodum. Eu me recordo disso no dia. 15 mil pessoas ouviu falar de Jesus lá, sabe? Eu fiquei em oração e intercessão. Muito grato de verdade. Vida, sei que ali foi um desafio imenso. Muito grande. Eu sei que aquilo ali mexeu muito com você. Vamos lá, vamos embora caminhando. Sim. Tá? E aí você vem para o universo evangélico, né? Que é um universo tão competitivo quanto o universo secular, musicalmente falando. A questão da música, como é que surgiu Tambores Remidos? Como a questão da música dentro de você, ela estava viva. Vivíssima. E agora você chegou no meio evangélico, estou aqui, vim para Cristo, e agora? Como é que foi essa transição para começar a juntar? Né? Você tem um músico que é muito famoso, né? Como é o nome dele? Que toca percussão. Que tá comigo hoje? Popó? Popó é um... Ele é um showman. O cara é um showman, né? As pessoas... Eu trouxe um grupo de ilhéus para um evento que o senhor participou. E o povo queria tirar foto com você, mas cadê Popó? Cadê Popó? Sim, o pessoal em cima de Popó e abraçaram o Popó e beijaram o Popó. Eu digo, rapaz, um negócio aqui. Então houve uma transição. Como é que você começou a juntar essa galera, essa equipe, para começar do zero um trabalho evangélico, né? Tá, o que é que acontece? Para eu chegar no Tambores Remidos, eu preciso lhe falar que primeiro vai surgir aqui no final da década dos anos 90, 98, um ano depois que eu me converti, uma banda chamada Tambores de Cristo. Essa banda era uma banda de um rapaz lá da Ribeira, chamado Antônio Machado. Antônio Machado montou a banda Tambores de Cristo e me chamou, me convidou e eu me tornei o cantor dessa banda. Tambores de Cristo chegou a viajar, ir para fora do país, para a Itália. Vivíamos muito em São Paulo, até que eles decidiram morar em São Paulo. E eu não tinha de Deus essa direção, né? Essa direção de morar em São Paulo, né? A gente rodou por muitos lugares do Brasil, né? Era uma banda que viajava bastante. E aí, então, a princípio eu não queria mais. Eu disse para mim assim, eu quero, para você que está em casa agora, vou me converter e eu vou procurar um emprego para mim, vou voltar a estudar novamente para trabalhar. E eu não quero saber mais de música, muito menos de música do estilo de samba reggae. Porque na minha cabeça era colocado pelas pessoas de que eu estava trazendo o mundo para a igreja. Bispo, eu queria lhe dizer uma coisa que assim, eu falo isso com uma alegria no meu coração e vou lhe dizer por quê. Eu me encontro com essa turma nova hoje que tem aí, deles todos aí que o senhor conhece, que faz músicas mais ritmadas, mais alegres, e todos eles têm um maior respeito por mim. Isso me alegra muito. Eles dizem uma frase, o senhor pavimentou a estrada para que a gente passe. Isso para mim me dá uma alegria tão grande. Digo, a Deus seja a glória. Eu disse, meu filho, eu fui fazendo as estradas, fazendo as portas, mas deixando as portas abertas. Porque em qualquer motivo, a fama é muito transitória e passageira. Qualquer motivo eu poderia ter que voltar novamente, como já precisei voltar. E se eu tivesse fechado as portas? As portas abertas, a pavimentação, hoje faz, por exemplo, vou falar daqui, faz com que Marquinhos hoje possa cantar, Marquinhos Semeadores.
Sim, e não ser tão rechaçado quanto eu fui na época. Faça com que homens de fé hoje possam fazer o pagode deles. E não tem quem gosta, tem quem não gosta, mas não ser rechaçado pelas pessoas. Não apanhar tanto como eu apanhei. Eu apanhei muito, muito. Porque a gente é praticamente primeiro. Assim como lá atrás, Rebanhão, dentro daquele estilo musical. Né? Então, assim, dentro da história da música gospel, eu tenho essa história de pioneirismo. Né? Isso muito me alegra, o respeito dessa galera nova. Você vê que agora que eu estava já querendo passar o cajado para eles, aí Deus vai e abre novas portas pra gente. Então, depois veio Tambores Ungidos, que eu gravei o primeiro DVD com uma produtora daqui da Bahia, não pela produtora, mas eu estava a produtora fazendo um evento e eu estava nessa produtora. E depois eu tive um problema com a questão do nome, tive que mudar para Tambores de Ungidos para Remidos. Mas é a mesma galera, o DVD mesmo, eu tive que gravar um novo DVD. E passei por algumas produtoras que eu tive experiências péssimas. Experiências péssimas, a gente vai falar sobre isso aí. Mas então, foi dessa forma, sabe? Aproveitando esse momento dessa fala sua, existe a religiosidade no meio evangélico, né? Muito. Então, você chega com esse ritmo tipicamente baiano, né? E algumas falas, né? Você vai se situando aí. Esse negócio não é de Deus, não. Esse ritmo aí é do diabo. Aqui na minha igreja é que não entra. Esse cara aí, rapaz, é um endemoniado. Você já ouviu essas coisas? Nossa! Como é que foi isso aí, meu amigo? Meu amigo, eu tô lhe dizendo que eu apanhei não foi pouco. Meu Deus! Eu apanhei não foi pouco. Eu tive um dia dentro de uma igreja, assim, eu ficava mais fora do que aqui. Eu tocava mais fora. Aqui quem abria a porta pra mim, na época, era o Bispo Átila Brandão, que ele tem uma outra cabeça. Aqui quem abria a porta pra mim, na época, era o pastor Ivan Pitzer. O pai do pastor Milton, do apóstolo Milton Ebenezer, é quem abria as portas para mim, esses homens visionários que estavam além do seu tempo e dizia, não pode fazer isso com o menino, porque eu era menino literalmente na época, né? Não, porque o menino, sabe, veio de lá e hoje ele está fazendo para Deus, é melhor ele estar fazendo isso aqui para Deus do que lá. Mas eu cheguei na igreja, irmão, que a pessoa chegar e dizer assim, lá em São Paulo, o desconhecimento da religião de matriz africana, dizia assim pra mim, isso aí é pombagira. Meu Deus do céu. Aí eu chamar o pastor e dizer, pastor, o que é isso que o senhor está falando? O senhor está maltratando o coração de jovens que muitos vieram do mundo do crime, das drogas, e que hoje estão louvando a Deus com a sua cultura, com o ritmo da sua terra. O senhor dizer que é pombagira é uma entidade de religião de matriz africana, principalmente da religião da Umbanda. Não tem nada a ver com isso que a gente faz. O que a gente faz... Bispo, é muito interessante, sabe? Porque esse ano, nos 40 anos do Axé Music, o jornal daqui da Bahia fez uma entrevista. A entrevista falou Daniela Mercury, falou Carlinhos Brau, Tonho Matéria e eu. Imagina. E eu. Uau. Porque eu fui convidado, tá nos anais aí da história. E eu tava dizendo pra eles, gente, há uma confusão muito grande. O estilo musical por exemplo, o estilo musical que eu faço não é Axé Music. O estilo musical que eu faço... É um rótulo. O Axé Music é de uma forma... Eu conheço toda a história. Aliás, o meu trabalho de conclusão de curso, no curso de História, foi exatamente sobre o samba reggae como elemento fundante para a retirada do negro baiano da invisibilidade. Até surgir esse estilo musical, os negros baianos eram muito invisíveis. Você tinha um ou outro, como Caetano Veloso, mas esse ritmo serviu para dar régua e compasso a muita gente, né? Tirar muita gente da invisibilidade. Gente que virou, apesar de não tocar samba reggae, mas por causa do samba reggae, se tornou grande empresário, vendia no isopor ali no carnaval ou no ensaio do bloco, hoje é dono de restaurante do Pelourinho. Então, o samba reggae serviu para isso e é um ritmo genuinamente baiano criado. E eu participei da gênese de tudo isso. Então, o meu trabalho de conclusão de curso, eu falo sobre isso, né?
E foi aceito com muito louvor, com nota máxima, né? Graças a Deus, por bondade de Deus. Academicamente a gente soube se posicionar, que a gente vivenciou isso aí. Mas eu vivi muito isso, muito, das pessoas dizerem, e eu disse para o jornal que a música que a gente faz não é uma música de candomblé. E aqui não estou menosprezando o candomblé. Eu disse a começar pelos instrumentos que a gente usa. No candomblé você usa os atabaques, que é o rum, o pi, o pi e o lé. Eu uso marcação, repique e caixa e trio de surdo. Não tem nada a ver. Você me entende? Nada. A gente vem conversar sobre isso um outro dia. Eu venho aqui, eu faço questão da gente bater esse papo. Então, mas até as pessoas entenderem. Que a situação é mais ou menos assim, ó. Um jovem convertido, famoso, que vem da música secular, sim, de uma das maiores bandas do Brasil e do mundo, tá na igreja, vem cheio de energia, sim, e quando começa uma transição, através da música, recebe paulada, sim, agressividade, sim, porta batida na cara. Então, todos os ingredientes para você parar ali. Houve um momento de fragilidade que você olha, falou, rapaz, vou largar esse negócio aqui, vou... Olha, eu preciso ser bem honesto para o senhor. O momento de fragilidade vai surgir muito depois. Muito depois. Vai surgir exatamente quando a gente vai passando por uma produtora, por outra produtora. É aí que vai surgir esse momento de fragilidade, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Mas de lá para cá, de lá até chegar esses momentos aí, nada, eu muito firme. O que é que aconteceu? Eu vou lhe dizer o que é que aconteceu. Houve um fato que ocorreu com a gente, que isso foi uma virada e uma mudança, uma virada de chave na vida da gente. Quando em 2004 eu recebo a ligação da pastora Ana Paula Valadão. A pastora Ana Paula Valadão me telefonou e disse: Pastor Fernando, a quem tá falando é a pastora Ana Paula. Aí eu falei: oi, pastora Ana Paula. Pastora Ana Paula, de onde? Uma voz conhecida, né? Ela falou: a pastora Ana Paula Valadão. Engraçado que no Diante ano do trono. do Diante do Trono. A pastora Ana Paula Valadão da Igreja Batista Lagoinha do Diante do Trono. Ela fala assim: oi, pastora. E o que é interessante é que nos anos 2000 no ano 2000, eu conheci esse grupo. 99 para 2000. Na casa de um amigo meu, pastor Célio, em São Paulo. Quando ele me mostrou, eu falei: nossa, essa menina canta muito. Nossa, um dia eu ainda vou ministrar junto com ela. 4 anos depois eu recebo a ligação dela, me dizendo: eu tenho o seu CD. Eu gosto muito daquela música sua que diz assim: a nossa terra que era a terra de todos os santos, hoje é terra de um santo só. Jesus, dança como Davi dançou. Eu quero cantar como... Eu disse: não acredito, meu CD tá na mão da pastora Ana Paula Valadão. Eu falei: pois não, pastora. Ela falou assim: olha, Deus revelou para o meu pai, o pastor Márcio, que no próximo CD da gente, que é o 7º, e ele é profético, e ele vai ser gravado na Bahia. E Deus deu a visão para o meu pai, que nesse DVD nós teremos 7 pessoas tocando tambores ungidos. Glória a Deus. Olha, o CD que ela tinha era Tambores de Cristo. Só que ela profetizou que eram 7 homens tocando tambores ungidos para Deus. E o nome do grupo era Tambores Ungidos na época. E aí eu preciso lhe dizer, isso foi uma virada de chave na vida da gente. Por quê? Porque o senhor sabe muito bem que o Diante do Trono era o top do top do top da adoração no Brasil. Número 1. Diante do Trono nunca gravou com ninguém. Ninguém gravava com Diante do Trono. Ninguém subia no mesmo palco que Diante do Trono. Talvez você não saiba disso. Porque não é porque eles eram uma estrela artista, é porque eles eram criteriosos. Muito criteriosos com quem estaria no palco com eles. Por isso eles faziam um palco separado deles, porque eram pessoas extremamente consagradas. Não é isso, Bispo? Verdade. Mas é essa turma que vai e que chama a gente pra gente gravar com ele. Quando a gente gravou com ele, pronto, as coisas começaram a mudar. O pessoal começou a dizer: bom, se o Diante do Trono chamou eles pra gravar, deve ter alguma coisa de Deus na vida desses meninos. Aí as portas começam a se abrir de uma outra forma. Meu Deus do céu. As porradas começam a diminuir a partir daí, porque o Diante do Trono vem e grava com a gente. Mas não foi só Diante do Trono. Mais à frente eu vou gravar também com o Fernandinho,
Você sabe que o Fernandinho é outro cara extremamente criterioso. Verdade. É, tão criterioso que o Fernandinho só segue a produtora dele, mais a ninguém. Verdade, Né? verdade. E esse camarada vai e faz contato comigo e eu faço o arranjo da música pra ele, aquele disco que ele grava. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. O refrão é: todo mundo pulando, 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 na presença de Deus, todo mundo pulando. Aí tem ali, inclusive a nossa gravação se tornou um programa de televisão feito por Alex do Balaio. Tá aí nas redes sociais até hoje. Sim, aí depois a gente vai gravar. São 25 anos de história, né? A gente vai gravar também com um dos caras que eu cresci ouvindo, aquele camarada que tá, que é o Álvaro Tito. Que é um CD muito especial para mim, chamado Pastor Fernando e Tambores Remidos Cantam a Harpa Cristã. Lindo, lindo, lindo CD. Grava Álvaro Tito e DJ Opiste. Aí, muitas outras gente, gravei com Renascer Praise, gravei com Baby do Brasil, Baby Zana, aquela uma bênção de Deus. Enfim, as portas começam a se abrir. Aí, o senhor pergunta se eu não tive momento de desejar desistir. Eu tive esse momento. E eu posso lhe contar o momento? Pode sim. Eu posso te contar? Abre essa eu tive uma cancela aí. Nessa caminhada eu passei por gravadora, eu fui da gravadora Toque no Altar, do pastor Marcos Gregório, eu fui parceiro ali dos meninos do Toque no Altar, da primeira formação, da segunda formação. A gente grava juntos a música Quando Tudo Diz Que Não, Sua Voz Me Encoraja a Prosseguir. Refrão: Deus do impossível não desistiu de mim. A gente agora estava conhecido no Brasil, já viajei por quase todos os estados do Brasil. Para fora do Brasil, tivemos em Portugal, tivemos na Portugal, oh meu Deus, na Bélgica, isso como evangelho. E aí a gente vendeu disco de ouro e etc. E essas coisas, experiência muito bacana. Vivenciamos todo aquele tempo da mudança dos meninos de Toque no Altar para Trazendo a Arca. O Rio de Janeiro abriu as portas pra gente. Tivemos muita música que virou hit no Brasil. Como Festa para Deus, faço uma festa para Deus, vem, vamos fazer uma festa. Tivemos também Tudo Que Tiver Fôlego, Louve ao Senhor. Já não dá, papá, já não dá mais pra viver. Isso aí, sem Jesus no meu ser. Aí, Jesus nasceu em Belém, foi batizado no Rio Jordão. Todo mundo. Jesus é o Senhor. Aí tivemos aí quase umas 10 músicas que estourou no Brasil aí, certo? Essa é a realidade. Mas aí o que é que vai acontecer? Aí eu começo a me associar às produtoras. Vamos entrar agora nisso aí. Aí eu senti vontade de desistir. Com toda essa fama, né, com um trabalho maravilhoso, né, com grandes ícones do Brasil, o trabalho estourado, as produtoras vieram e acredito eu que elas devam ter te tratado como um príncipe, né? Como um príncipe, Deixa eu ser sincero, existem 2 produtoras aqui na Bahia que elas hoje são bastante conhecidas. Você vai citar nomes? Eu não preciso nem citar nome não, porque todo mundo sabe quais são as primeiras produtoras que surgiram aqui. E sabe quem são os seus produtores. E eu fui meio que cobaia, porque eles estavam aprendendo ainda a fazer produção. Eu já era recebido lá fora, como sou até o dia de hoje, pela graça e bondade de Deus, como um príncipe de Deus. Eu tô indo agora para Caruaru. Toda a mídia tá sendo feita em cima de mim. Por quê? Porque os caras me têm com autoestima. E aí eu participei dessas produtoras e, assim, vou ser bem honesto, e muitas dessas eu fui tratado de forma extremamente desumana.
desumano, o que não se faz com o ser humano. Sabe você? Bispo, eu tenho toda a consciência de que eu não estou no auge. Mas eu quero dizer ao senhor que o auge é muito perigoso. Porque tem muita gente que passou pelo auge e desapareceram. Olha aí. Eu tenho 25 anos, eu tenho história. Verdade. Eu tive o auge. O auge pode voltar? Pode. Claro que pode. Sem dúvida alguma. Mas a história permanece para... O auge pode ser passageiro. Mas a história, ela permanece para sempre. Se tem duas coisas que você... Quando você tem respeito por alguém que tem história, é como diz lá a música lá do Rio de Janeiro, respeite quem pode chegar aonde a gente chegou. Você tá entendendo? Então, assim, principalmente em uma dessas produtoras, eu fui tratado como um cachorro. Literalmente, você chegar para sentar com um cara, o cara fazer todo o acerto com você de como vai ser, e chegar na hora, o camarada não cumprir e você solicitar porque você depende disso para trazer o pão para dentro de casa, né? Essa é uma das fontes de renda que eu tenho, e o camarada ter pago a todo mundo que é de fora e não pagar para você, que é daqui de dentro. Isso é um desrespeito. Eu nunca aceitei isso. E por isso que muitas vezes, muitos deles dizem que eu sou problemático. Eu não sou problemático. Eu não aceito não só comigo, como eu também não aceito com os meus amigos. E o senhor já esteve comigo, sentado numa mesa, e o senhor viu todo o acerto que foi feito. Estou falando de coisa de anos atrás. O senhor viu todo o acerto que foi feito, e na hora H foi tudo o contrário. E alguém querendo achar que eu estava maluco, que não foi aquele acerto que foi feito. E aquilo me fez, sabe, quase desistir. Não desistir de cantar, porque louvar e adorar, eu adoro na sua igreja, eu adoro na minha. Eu sou pastor da comunidade evangélica Fé Viva, uma igreja de grande porte, com estrutura de som, de música muito boa. Eu vou adorar na minha igreja, na igreja de pastores amigos meus, mas me deu exatamente o desejo de desistir da carreira artística profissional. Por causa desse desrespeito. Eu me recordo de um episódio, de a questão de um pagamento que precisava ser feito. Sim. Que você tinha um compromisso em São Paulo. Sim. Que teria algo importante lá, que era muito bom que você tivesse lá. E você tinha feito o evento, era merecedor do pagamento, o trabalhador é digno do seu salário, sim, é bíblico isso, sim, né? E parece que a pessoa lhe enrolou ali, e vocês foram para São Paulo, e o pagamento... Como é que foi essa história aí? Veja bem, a gente sentou e fez um acerto. O acerto que foi feito na época na sua presença, de como é que seria o pagamento, de qual seria o valor em cima da porcentagem, tal. Tudo certo ali. Teve o primeiro evento que a gente foi fazer. Eu fiz um evento, na época eu não tinha ainda documentações para fazer o evento. Foi me feita uma proposta, eu aceitei a proposta, fiz aquele evento. Naquele mesmo dia que eu fiz o evento, e foi um evento aqui em Lauro de Freitas, no outro dia eu teria um evento que seria lá em Juazeiro da Bahia. E a produtora me disse, não, você vai junto com o cantor fulano de tal, meu amigo Marquinhos Gomes, que foi eu e Marquinhos Gomes, toda a mídia foi feita em cima da gente, isso porque não era em Salvador, era lá em Juazeiro da Bahia, em que eu sou muito querido também, lá. Sim. Então, a pessoa disse, não, você vai na van da minha produtora, você vai na van da minha produtora. E quando chegou no dia do evento que eu fiz em Lauro de Freitas, que eu fui pedir, essa foi a primeira, o dinheiro. Não, rapaz, o senhor não ficou de me dar o dinheiro e tal. E outra coisa, não vai dar pra você ir na minha produtora, ou na van da minha produtora. Só vai Marquinhos Gomes. E agora, como é que eu vou viajar pra lá sem nada? Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, como é que o senhor vai me dizer isso agora? Eu tenho que viajar agora de noite. Eu tenho que amanhecer o dia lá. Como é? Onde é que... Você não sabe de nada. Onde é que eu vou ficar hospedado? O que é que eu vou dar pra comer pra esse povo? Eu preciso que o senhor me dê o dinheiro, já que o senhor não vai pagar, para que desse dinheiro daqui, eu assuma
e custei a minha ida. Né? Nossa, irmão. Em cima da hora o cara vai e me diz um negócio desse. Pai de família que depende desse trabalho. Meu irmão, e não sou eu, os pais de famílias que dependem de mim como artista. Quantas pessoas sabe? Na banda? Naquele dia eu viajei com 5, 6 pessoas. Fora eu, 7. Reduzida, a banda. A banda que eu reduzi, né? A banda era maior, eu reduzi. Então, não, eu vou lhe dar tanto, fico lhe devendo tanto, tal. Eu ia juntar algo daqui com o de lá. Meu irmão, sabe qual é a melhor coisa? É aquilo que eu digo pro senhor. A história, ela é sensacional e fantástica e ninguém consegue apagar. Eu consegui um carro que me levou até lá mais em conta, com amizade devido à história. E quando lá eu cheguei, eu encontrei amigos naquele lugar que pagaram para mim a hospedagem, pagaram a alimentação. E à noite, um vereador daquela cidade me ligou: pastor, o senhor tá por aqui? Tal, não, quero pegar o senhor. Eu digo: rapaz, só que tem um próprio detalhe. Tô eu e tem mais 5 músicos comigo, 6 músicos comigo. Eles não tem problema, vai todo mundo comigo pro bodódromo, vai todo mundo comer bode. Eu digo sempre, porque ainda tinha um motorista, né? E o motorista, vai todo mundo comigo. Então, assim, a história propicia pra gente, né, essa amizade. Porque quando a fama vai embora e a amizade fica, eu posso ligar: tô aqui em Lauro de Freitas, Bispo Tocha, tô aqui em Lauro de Freitas. Vem pregar aqui no domingo, eu vou lhe dar uma oferta. Sim. Aí ligo para outro pastor. Isso acontece no Brasil. O senhor está me entendendo? Porque por onde eu passei, pela graça e bondade de Deus, mesmo não sendo homem perfeito, eu deixei o rastro do bom perfume de Jesus. Mas eu sofri muito e nesse episódio que o senhor falou, eu passei, meu irmão, 1 mês e pouco, para quem disse que na semana seguinte me pagaria, eu passei 1 mês e pouco. E eu com uma nota fiscal razoavelmente alta, e principalmente para aquela época, para o senhor entender, naquele evento que nós fizemos, nós tínhamos muitos artistas de fora, mas eu queria que você soubesse, eu fui o 3º artista com a nota fiscal maior. E o cara queria me pagar 10% do valor da nota fiscal. Meu Deus. Eu não aceitei. Eu não aceitei, não aceitaria e não aceito. Mas não só de coisas ruins a gente vive. A gente vive de coisas boas também. Hoje eu tô numa produtora que até aqui tem me respeitado e me tratado como um servo de Deus. Numa produtora em que toda segunda-feira a gente se reúne, senta numa mesa bonita, em um escritório bonito, com um produtor para conversar, para articular, para ver quem vai estar tal show, em outro show. Sentamos ali, almoçamos junto com o produtor e é outra história. Respeito é. Vamos deixar isso pra lá. Mas deixa. 25 anos de Tambores Remidos. Eu quero aproveitar agora a produção. Tem como soltar aí o vídeo aí? 25 anos, não são 25 dias, nem 25 meses. 25 anos. Fique atento aí ao vídeo aí, tá? Dos Tambores Remidos com o pastor Fernando. No estado da Bahia, na cidade do Salvador, surgiu a maior banda percussiva gospel do Brasil, Tambores Remidos. A máquina de celebração com uma sonoridade diferente, no melhor estilo baiano. Os Tambores Remidos faz uso do samba reggae, ritmo genuinamente soteropolitano, com canções autorais e releituras de clássicos. O grupo gravou 2 DVDs, produzido na capital baiana, com mais de 30 mil pessoas que, embaladas pela sonorização da banda e suas letras sempre voltadas para exaltação a Deus, fizeram uma festa para Deus e ganharam o Brasil. Os Tambores Remidos sempre teve na frente o pastor Fernando, ex-cantor da banda Olodum, e com uma vasta experiência de palco, arrastou multidões ao longo de 2 décadas e meia.
Pastor Fernando e Tambores Remidos chamou a atenção de diversos artistas e grupos gospel que vieram até a Bahia para participações ou ter a participação dos tambores em seus CDs e DVDs. Entre eles, Diante do Trono, com mais de 1 milhão de pessoas. Fernandinho, DJ Alpiste, Álvaro Tito e muitos outros. Tambores Remidos fez parte do cast da gravadora Toque no Altar Music, com o CD Festa para Deus, vendendo milhares de cópias de CDs. Viagem por todo o Brasil e eventos. Eles estarão completando 25 anos de muita história para serem contadas e cantadas com muita alegria e celebração. Levem para a sua cidade e celebrem juntos com eles. Tambores Remidos, a máquina de celebração. 25 anos. Prepare-se. Pastor Fernando, Eita! Que explosão de swing, que coisa tremenda. Nós estamos finalizando, mas fale aí rapidamente, 25 anos de Tambores Remidos, qual é a sensação? Quem quiser contratar, procura através de que rede social, qual é o contato? Fala aí sobre... Meu amigo, deixa eu lhe dizer, a sensação é uma sensação de dever cumprido, mas que ainda tem alguma coisa para cumprir, porque exatamente como eu te falei, eu estava pensando em parar, em ficar só pastoreando, cuidando, ensinando como professor que sou. Mas aí eu ganhei esse fôlego vindo agora a minha nova produtora, que é a Uziba. Eu estou fazendo parte da Uziba, que hoje é a maior produtora gospel daqui da Bahia. A Uziba, e assim, tem nos tratado muito bem. E eu quero concluir, assim, te agradecer, 25 anos, te agradecendo primeiro por poder estar falando aqui, 25 anos de história, acho que isso aqui tudo resume, né, a nossa história. Já rodamos o Brasil, para eu concluir o Brasil, hoje falta em torno de só 3 estados. Roraima, lá no Acre, e mais um que agora não tenho lembrança qual é, mas o restante a gente já rodou tudo aí, e 3 ou 4. Então, assim, eu sou muito grato a Deus. A minha sensação, hoje 25 anos, é uma sensação de gratidão, porque até aqui o Senhor me guardou, me protegeu. Enfrentamos muitas batalhas, perdemos algumas, mas estamos aí ainda na guerra, sabendo que o Senhor já venceu pela gente e as portas continuam abertas para a gente no Brasil e agora aqui pela Bahia, rodando o interior da Bahia, meu irmão. Olha aí. Com a Uziba, fazendo uma festa para Deus. E grato. O que me define hoje é gratidão. É aquela coisa que o poeta disse: respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. 25 anos não são 25 dias. Verdade. São muitas histórias para serem cantadas e contadas. E aqui eu fico os meus agradecimentos a você que está em casa. Quem quiser nos ver, nos visitar, conhecer um pouco mais, @Tambores Remidos no Instagram, @Tambores Remidos. Lá também no Kawaii, tem um Kawaii, o Kawaii e tem o TikTok. Lá no TikTok da gente também tem algumas coisas de show da gente. Bom, no mais, beijo no coração. E aqui foi só um pouquinho daquilo que a gente pôde contar, mas tem muita coisa ainda para ser contada. Rapidamente, eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, nosso telespectador, agradecer por ter recebido o senhor aqui, aceitado esse convite, né? Ter estado conosco aqui no programa Na Frequência, tá? Por estar também na TV Life América, tá? E como sempre fazemos, né, finalizando o programa, o senhor é pastor, e eu gostaria que o senhor finalizasse com uma breve oração, abençoando quem está aqui no estúdio e quem está fora do estúdio, que está recebendo essa oração em qualquer lugar do mundo.
Amém. Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tão grande privilégio estarmos aqui na frequência. O que eu te peço é que tanto nós que aqui estamos como aquele que está em casa nunca saia dessa frequência, que é a frequência entre nós e o Senhor. Que o Senhor visite a vida de cada um dos nossos familiares, assim também como daqueles que estão nos assistindo nesse momento em casa. Nós te agradecemos por tudo no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu amigo. Chega pertinho aqui você, tá? Nunca saia da frequência. Grande abraço. Tchau, tchau. Shalom, shalom.